O Brasil foi descoberto em 1500. Pelo menos é isso que a maioria de nós aprendeu na escola. Mas e se o problema não for a data? E se o problema for a forma como essa história foi contada? Porque quando os portugueses chegaram aqui, esse território já era habitado há milhares de anos. Havia pessoas, havia culturas, havia línguas, havia formas de organização social próprias. O Brasil não começou em 1500. O que aconteceu em 1500 foi outra coisa. Em abril daquele ano, uma frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do que hoje chamamos de Brasil. Esse episódio ficou registrado em documentos oficiais, principalmente na carta escrita por Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal. Do ponto de vista europeu, foi um acontecimento importante. Novas terras, novas possibilidades comerciais, expansão territorial. Mas essa história quase sempre é contada a partir de um único ponto de vista. O ponto de vista de quem chegou de fora. Muito antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era ocupado por inúmeros povos indígenas. Pesquisas arqueológicas e antropológicas indicam que essas populações viviam aqui há milhares de anos. Não era um povo único, não era uma cultura só, assim, eram centenas de povos diferentes, com línguas próprias, crenças distintas, formas variadas de organização social. Cada grupo tinha sua maneira de viver, sua relação com a terra, seu modo de transmitir conhecimento. Ou seja, este território não estava vazio, nunca esteve. Já havia vida, já havia história, já havia sociedade. Pensa no que você aprendeu sobre esse período na escola. Se essa versão da história é diferente do que te ensinaram, deixa isso nos comentários. Então, surge a pergunta: por que chamamos esse episódio de descobrimento? Essa palavra não surgiu por acaso. Ela nasceu dentro de uma lógica europeia. Uma lógica em que a história começa quando a Europa chega. Nesse contexto, descobrir não significava encontrar algo inexistente. Significava tornar algo conhecido para o mundo europeu. Era uma forma de dizer: agora isso passa a contar. Mas esse tipo de narrativa tem um efeito colateral importante. Ela coloca a Europa no centro da história e empurra tudo o que existia antes para a margem. Hoje, muitos historiadores questionam o uso do termo descobrimento. Não porque o evento de 1500 não tenha acontecido, mas porque a palavra carrega uma visão limitada do passado. Ela minimiza a presença dos povos originários e sugere, mesmo que indiretamente, que a história só começa quando o europeu chega. Por isso, cada vez mais se utiliza outras expressões: chegada dos portugueses, início da colonização, ou, em alguns contextos, invasão. A escolha da palavra depende do ponto de vista adotado. E isso nos leva a um ponto importante. Palavras não são neutras. Elas moldam a forma como entendemos o mundo e moldam a forma como entendemos o passado. A maneira como a gente conta o começo de um país influencia tudo o que vem depois. Quando a história começa com a ideia de descobrimento, fica mais fácil naturalizar certos processos. A perda de terras indígenas, a imposição cultural, a hierarquização entre povos, tudo isso passa a parecer consequência natural da história, quando na verdade foi resultado de escolhas políticas e econômicas. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em história contada com responsabilidade. Revisar essa narrativa não é apagar o passado, não é negar documentos históricos, não é reescrever a história de forma fantasiosa, é ampliar o olhar, é reconhecer que existem múltiplos pontos de vista e que a versão tradicional não é a única possível. O Brasil não nasceu em 1500. Ele entrou para os registros europeus em 1500. Existe uma diferença importante entre essas duas ideias. O passado não muda, os fatos não mudam, mas a forma como a gente entende o passado
pode mudar. E muitas vezes precisa mudar. Porque entender melhor o começo ajuda a entender melhor o presente. Se você quer continuar refletindo sobre a história do Brasil sem pressa e sem versões simplificadas, se inscreve no canal. Aqui a proposta é justamente essa: questionar narrativas prontas e olhar o passado com mais cuidado. E agora fica a pergunta final. Quando você pensa no começo do Brasil, você prefere uma história simples, confortável e incompleta? Ou uma história mais complexa, mais fiel aos fatos e mais próxima da realidade?